Vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Capítulo 1. Versículo 6. Ou melhor, vamos ler do comecinho, irmãos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, voltará de modo como o vistes subir. Aleluia! Glória a Deus! Seja bendita eternamente a tua palavra, Senhor, porque ela está viva e vive em nossos corações e é ministrada em nossos corações pelo teu Espírito que nos foi dado. E o teu Espírito confirma com o nosso Espírito, aleluia, a verdade que há nela. Nós podemos nesta manhã dizer: Abba, Pai, Pai querido, Pai eterno, seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Prende as nossas mentes, nossos pensamentos, nosso coração a ela, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, eu fico aqui olhando para esse texto e vejo que Jesus teve um outro ministério pós-cruz. Ele teve um ministério de 3 anos, praticamente, anunciando o reino. Ele teve um ministério curando os enfermos. Ele teve um ministério levando os homens ao arrependimento. Ele teve um ministério enfrentando demônios, principados, potestades. Ele começou o seu ministério enfrentando cara a cara Satanás na tentação no deserto. O seu ministério culminou na sua morte, no seu sangue derramado, porque foi para isso que ele veio.
para morrer pelos pecadores. Como Paulo dizia, dos quais eu sou o principal. Então, o ministério de Cristo, antes da sua morte, foi de grande excelência. Ele falou por parábolas, ele falou de modo entendível, ele discipulou os apóstolos, ele teve um ministério completo e eficaz. O ministério do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por vezes, ele se mostrou como Cristo ressurreto, quando ele subiu ao monte e se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Foi um momento tão glorioso para a vida daqueles homens, que Pedro já não queria mais sair da sua presença. Vamos fazer cabanas, porque ele fez um comparativo nesta revelação do ministério de Cristo. Ele fez um comparativo com o que ele estava vivendo no monte, com o que ele vivia fora do monte. Por isso que ele falou: eu não quero mais outra vida, eu quero ficar aqui vendo a tua glória. E esse ministério de Jesus é esse ministério que quer mostrar para nós a excelência da sua glória. Se eu subir ao monte, eu falo não literalmente, irmãos, porque senão você já vai falar: o pastor nunca levou a gente no monte para orar. Eu estou falando no monte, aonde se adora o Senhor, até que vejamos a sua glória. Nós não vamos querer nada além disso. Nenhuma alegria, nenhum movimento será tão intenso e tão maravilhoso quando se compara o que Cristo dá e o que a vida dá. Nós vamos sempre optar por aquilo que Cristo dá, mas nós precisamos ver a sua glória, o resplandecer da sua glória. Quando Daniel viu, caiu aos seus pés. Quando Isaías viu, caiu aos seus pés. E nunca mais foram os mesmos. Viveram uma vida intensa e ativa, enfrentaram até a morte, por causa daquilo que eles tinham visto em Cristo Jesus, o Senhor. E às vezes eu fico pensando: mas por que só os 3 é que viram? Por que aquela multidão não teve a mesma oportunidade? Porque entre os 12 também, eles não viram, só os 3. Porque foram os 3 que se propuseram a estar mais perto do Mestre. Mesmo entre os 12, esses 3 se sobressaíam. Eles queriam algo mais. Eles queriam uma identidade maior, um aconchego maior. E Deus, Ele sempre premia. Ele sempre premia aqueles que o querem mais do que os outros. Porque a grande multidão quer usufruir das suas bênçãos, mas não querem a sua comunhão. E às vezes nós mesmos chegamos bem perto, mas quando chegamos bem perto, traçamos um limite. Aqui está bom para mim, porque eu consigo viver ali e aqui também um pouquinho. Então quem é que Deus premia? Ele premia quem se lança verdadeiramente. Então Pedro, Tiago e João, eles foram premiados com esta visão gloriosa. Depois João, na ilha de Pátimos, então, teve uma revelação completa do esplendor da glória de Cristo Jesus, o Senhor. Então o ministério de Cristo, antes, pré-cruz, foi um ministério de grande excelência, de grandes revelações, de grandes discursos,
de grandes palavras, de grandes feitos, de grandes obras. E culminou, como eu já disse, na sua morte. Glória a Deus por tudo que ele fez, até que chegasse à cruz do Calvário. Mas esse texto de Atos, ele diz que depois que ele ressuscitou, ele ficou entre os homens ainda 40 dias. 40 dias entre os homens. Aleluias por isso. Apareceu-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Nesses 40 dias não houve cura alguma. Jesus não foi novamente às multidões. Interessante, né? Ele poderia se transiludar diante da multidão. Vocês não creram em mim? Olha aqui, eu vivo de novo. Não. Agora ele tem um papel mais importante ainda. Ele precisa restaurar a vida dos seus apóstolos. Ele precisa tirar os seus apóstolos da tristeza, daquela ilusão de que ele seria o redentor de Israel, e aquele em que eles esperavam que desse uma luz aos seus caminhos tivesse morrido. Vocês se lembram lá daqueles discípulos que estavam indo para Emaús, tristes, desolados? É o retrato de todos os outros 12. É o retrato de todos os outros 11 que ficaram. Porque um se enforcou pelas entranhas, Judas. Tinha um outro que o tinha negado. Então ele usou esses 40 dias para dar as orientações finais, para falar da promessa, para falar que tudo o que ele fez estava no plano perfeito de Deus para a salvação de todos os homens. Mas um fato me chama a atenção. Se ele, na minha maneira de ver aqui e pensar, queria trazer para os discípulos este poder, que eles fossem cheios, que eles retomassem a caminhada, por que ele apareceu primeiro para uma mulher? Você já pensou nisso, pastor Rogério? O que essa mulher tem com isso? E eu vou falar como um machão agora. Pedro, Tiago, João, Tomé. Poxa vida, foi para ser para uma mulher, Juliano. Aí a mulher fala, tome. A Letícia gostou. Tanto é que isso causou um distúrbio entre os discípulos. Eles ficaram como que meio irados. Oh, mas como que foi aparecer para ela? E não para nós. Nós. Para quem que foi que ele apareceu mesmo, igreja? Maria, mãe de Jesus? Que Maria que era essa? Madalena? Puxa, aí que complica mais ainda. Ele não apareceu para uma mulher qualquer, ou era qualquer. Maria Madalena. Aí ele falou, vai lá e dize para eles que o Senhor deles está vivo. Ele precisava desses 40 dias para para mostrar, pelo menos aqueles que iriam e receberam a grande comissão, de que ele estava vivo, que ele tinha vencido a morte. São 40 dias
sobre a terra, testificando a sua vitória contra a morte. Aleluia! Ele não morreu, ressuscitou e subiu direto para o rei. Ele precisava dar esse alento aos discípulos. Agora, por que ele falou primeiro com a mulher? Eu não sei. Eu não sei, irmãos, para falar para você. Você sabe, pastor Rogério, o dia que você souber, você fala para mim, eu vou abrir o público aqui, o púlpito, e você vai pregar por que ele falou com Maria Madalena. Porque ele nunca explicou. E ele também não precisa explicar nada. Ele não precisa me dar explicação de nada. Ele fala, prega o evangelho. O resto é comigo. Mas uma coisa eu sei, da onde ele tirou Maria Madalena. E eu posso te garantir que não importa da onde Deus tire um homem, se ele se converter e se aproximar dele, este homem verá a sua glória. Seja Maria Madalena a pecadora. E talvez a mais de todas, ele fez questão de dizer, a minha ressurreição é a prova do meu amor. De como eu vejo. E de como eu conheço os corações. E de sei como que os corações que estão diante de mim me amam ou não. Me adoram ou não. E ele apareceu a Maria Madalena. Eu acho que a mulher, ela tem um papel muito importante dentro do contexto da igreja. Elas tiveram um papel importantíssimo enquanto Jesus tinha o seu ministério. Você pode perceber que elas sempre estavam em volta de Jesus. Elas procuravam de alguma forma ajudar a Jesus. O ministério paulino também. Quantas mulheres ele cita nas suas cartas que o ajudaram, que caminharam com ele, que supriram as suas necessidades. Os discípulos tinham também esta graça de ter mulheres de Deus, como que apoiando os seus ministérios e levando o evangelho de Cristo também a crescer no coração das pessoas de todo o mundo. Não podemos aniquilar o valor das mulheres na questão de serem servas de Cristo e de terem o seu lugar de destaque neste evangelho que Deus deu a nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A minha única dúvida em relação a isso, dúvida não, a minha certeza, é que o ministério pastoral não foi dado às mulheres. Não foi. Elas têm um grande ministério de apoio à igreja. Mas o ministério pastoral, ele foi dado aos homens. E Deus sempre falou aos homens para ordenar, para consagrar ao ministério pastoral. Sobre esta questão podemos falar em outra ocasião, porque eu só vou pregar 20 minutos. E está faltando 10. Ou 15. É 20, falta 20. Falta 10. Se as mulheres aqui ficarem bravas comigo, e depois quiserem trazer textos na Bíblia que provam que as mulheres podem ser ordenadas, eu estou aberto a conversar. Tá bom? E se vocês conseguirem me convencer, nós vamos ordenar mulheres pastoras na nossa igreja. Pô, nenhuma mulher falou amém, então... então é que todas têm dúvidas. Mas aqui, irmãos, há uma coisa também interessante. O versículo 4 diz: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ele fez a sua parte, não fez?
Jesus sempre fez a sua parte. E ele falou assim: agora vocês não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Há sinais reais na palavra que essas pessoas que ficaram em Jerusalém eram no número de 120 pessoas que obedeceram à voz do Senhor. Se qualquer um daqueles discípulos, embora tivesse recebido a unção, a direção, ainda que João tivesse estado no Monte da Transfiguração com Pedro e Tiago, se eles se ausentassem de Jerusalém, eles estariam fora dessa bênção. Eles não iriam conhecer a descida do Espírito Santo. E eles não teriam mais esta oportunidade, pelo menos aqui, de serem precursores no mundo, precursores do Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Eles ficaram em Jerusalém. Jesus foi elevado aos céus e eles viram Jesus elevado aos céus. Na continuidade do texto diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Isso aí é para que nós tenhamos a certeza de que desigrejados não participam da bênção celestial. Cuidado com esse negócio que eu posso servir Deus em casa. Isso é mentira do diabo. Ninguém pode servir Deus em casa. Porque ele constituiu um corpo. A igreja é um corpo. E nós precisamos uns dos outros. Eu não posso fazer o meu cantinho com Deus. Eu posso fazer o meu cantinho com Deus e sair do meu cantinho e congregar com a igreja. Porque a bênção que eu ganho no meu cantinho, eu vou repartir com a igreja. Porque meu coração não é egoísta, é altruísta. Eu vou repartir. Paulo, quando escreve para Roma, ele fala assim: eu tenho sido impedido de estar convosco, por diversas maneiras, mas eu quero estar convosco. Sabe para quê? Para repartir fé. Porque eu quero ouvir e quero falar, e nós vamos juntos nos agregar, ficar juntos. Então, é quando o corpo está reunido que as possibilidades de bênção são reais e maiores. É no corpo que os ministérios são ministrados. Não existe ministério no cantinho da minha casa. Deus não vai me instruir a um ministério no cantinho da minha casa. Ele vai ministrar ministério no corpo. Quando o corpo está reunido, ele estabelece ministérios. Aleluia! E todos os ministérios têm base na igreja, no corpo. Aleluia! Eu nunca seria pastor se não estivesse ligado ao corpo. Você nunca poderia ser professor na escola dominical se você não estivesse no corpo. Você nunca poderia tocar aqui se você não estivesse no corpo. Olha só. Então, o primeiro agrupamento, aonde se evidenciou a glória de Deus, foi a obediência de estar juntos em Jerusalém. Aleluia. Então, não obstante a isso, eu fico aqui martelando vocês para estarem congregados na quarta, na sexta, no domingo, nos jovens, porque é dentro desse contexto que podemos ter a oportunidade de ver a glória de Deus. E se eu ver a glória de Deus no cantinho da minha casa, eu não vou ser egoísta, porque eu vou querer que todos os meus irmãos vejam
Lembrem-se da parábola do tesouro perdido. Você acha o tesouro, você recolhe o tesouro e ele te faz tão bem que você quer repartir com os outros. Então, Paulo dizia: irmão, não deixe de congregar, como alguns têm feito. Deus entende meu coração, Deus me conhece. Aí pega a sua biblinha, vai lá no quartinho, vai lá na salinha. Irmãos, isso é muito bom, eu também faço isso. E é necessário que eu faça isso. Mas não tem uma vez que eu não pego a minha biblinha, está no meu quartinho ou ajoelhadinho, que Deus me faz orar pelo corpo. Que Deus me faz o desejo de estar no corpo. Porque eu sou do corpo. Se eu não tenho o desejo de estar no corpo, eu não sou do corpo. Eu não faço parte da igreja. Vocês entendem? Então, o que aconteceu aqui foi uma bênção para quem obedeceu estar junto. Eu usei tudo isso aqui, irmão, só para falar uma coisa. Você quer ser abençoado aqui nessa igreja? Eu acho que você quer. Você quer ver a glória do Senhor? Então se reúna. Valorize o que Deus coloca na tua mão. Valorize os momentos de oração na tua igreja. Valorize o estudo da palavra na sua igreja, porque isso vai te alimentar. Isso vai te fortalecer. Isto vai mudar a sua mente, os seus conceitos, vai nos mudar estruturalmente. Vai nos dar uma nova dinâmica de trabalho, uma nova dinâmica de serviço. Vai nos afastar do mal. A palavra do Senhor é poderosa. E olha, tem mais uma coisa. Às vezes, lá no cantinho da sua casa, você pega a Bíblia, você lê e fala assim: não entendi nada. Né, Juliana? Não é assim, irmão? Já aconteceu com você? Levanta a mão. Olha comigo também. Não estou entendendo nada disso aqui. Se você for para o Velho Testamento, então, aí você vira um bolo na cabeça. Pedro, quando fala de Paulo, das escritas de Paulo, fala assim: tem algumas coisas que são difíceis de entender. Pedro falando de Paulo. Aí fala: eu então? Aí você fala: Espírito, me ilumina. Espírito, me mostra, me dá sabedoria. Aí você lê de novo: não entendi nada. Pois bem, essas coisas que você às vezes não entende nada, Deus fala através do seu pastor. Deus fala através de um irmão que entendeu quando você está reunido no corpo. Quando você compartilha histórias. Quando nós compartilhamos experiências. Porque a nossa fala sempre é a fala do mundo presente. Quanto foi o jogo? Você foi no aniversário? Você foi trabalhar? Você vendeu? Você não vendeu? E a moda? E o cabelo? E o tecido? Não é assim? Eu fui no shopping. Eu fui não sei aonde. Olha que colar que eu comprei. As nossas conversas são assim. Mas no momento em que nós, agrupados, recebemos esta graça de que o Espírito tome conta completamente do nosso coração, nós vamos repartir bênção. Nós vamos falar de coisas espirituais. Nós vamos começar a falar do que Deus faz conosco no cantinho da nossa casa. Eu estive conversando com o Vidal essa semana, e ele falou: Deus falou comigo que eu tenho que orar com a minha família, e foi uma coisa tão forte que ele sentiu necessidade de repartir. Olha que interessante, não é muita coisa, mas ele quis repartir. Puxa, como meu coração se alegrou, irmão.
Poxa vida, como o meu coração se alegrou com aquilo. Eu orei com a minha esposa, eu orei com a minha filha. E você pega e fala isso para o irmão, que foi bom, que Deus falou, que Deus conversou. E nós começamos a testificar no meio da igreja que realmente Deus está vivo, cheio de graça, cheio de poder. E eles foram aqui cheios do Espírito Santo de Deus. Aí ele foi para o céu e eles estavam olhando, né? Porque essa glória, irmãos, ela tira os nossos olhos do que é baixo e nos leva a olhar para cima. E os discípulos estavam olhando, e os varões que estavam do lado, o que vocês estão olhando? Sabe, esse que está subindo, ele virá de novo. Aleluia! Então eu entendo a palavra do Senhor quando ela diz: não vos deixarei órfãos, porque enquanto eu estiver nos céus, o Espírito Santo virá e ele glorificará o meu nome, e de glória em glória, de fé em fé, vocês serão transformados à minha imagem e semelhança. Aleluia! Glória a Deus! A gente vive desses respingos de glória. A gente vive desses respingos de fulgor, de glória do Senhor. É isso que nos anima, que nos dinamiza. A glória intensa de Cristo. Ministério nenhum segura ninguém em igreja. Pastorado nenhum segura pastor em igreja. Ministro nenhum é firmado porque é ministro. Mas nós somos firmados quando a glória de Deus se reveste em nós. Aleluia! E vimos a sua glória, disse João, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! E eles estavam completamente preparados. Completamente preparados, depois de 40 dias, para o que Cristo havia designado por ele. Tão preparados estavam, que todos morreram por causa do Evangelho, mas não voltaram para trás. Tão preparados, que sofreram nas suas próprias carnes, como diz o apóstolo Paulo: eu sofro no meu corpo o resto das aflições de Cristo Jesus, o Senhor. Todos eles esperavam a cidade maravilhosa, adereçada nos céus, para aqueles que fossem salvos. E não se perturbaram diante do infortúnio, diante das tribulações, diante das perseguições, diante dos dias maus, mas se fortaleceram no Senhor e na força do seu poder, e se revestiram de toda a armadura de Deus, porque sobre eles havia sido derramado o poder do Espírito Santo. Ora, amados, sois vós diferentes? Tens vós menos peso? Deus não vos ama como amou a Pedro, Tiago e João? A sua palavra, porventura, não é a mesma? Os seus pedidos para nós, porventura, não são os mesmos? São, irmãos.
A única diferença é que eu preciso tomar uma decisão. Eu faço parte da multidão ou eu faço parte do grupo seleto de discípulos de Cristo? Aonde está o meu coração? Esta é a grande pergunta. Está junto com a multidão? Ou ele está cada vez mais próximo do meu mestre, que é Jesus Cristo, o Senhor? Que Deus os abençoe. Jesus, para terminar, eis-me aqui, Jesus, meu Jesus, eis-me aqui. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Vai na tua força, irmão. Vai na tua força em nome de Jesus. Oh, grande Deus, uma semana de vitória para o teu povo, Senhor, uma semana de graça e de favor. Aleluia, aleluia, amém.